Você sabe o que é Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFCE? A NFCE é um documento fiscal cuja emissão já é obrigatória em todos os comércios varejistas do Rio de Janeiro. Jorge é empresário, mas ainda não emite essa nota fiscal no seu comércio varejista. Agora que ele sabe que a implementação é obrigatória, Jorge precisa se atualizar. Ainda bem que ele conhece a Interface Sistemas. A Interface Sistemas tem soluções em software de gestão sob medida para o tamanho do seu negócio. Além de oferecer treinamento no local, a Interface Sistemas ainda conta com suporte técnico com acesso remoto sempre que você precisar. É mais que comprar um sistema. Você adquire um serviço com pessoas dispostas a te ajudar. Conte com os softwares e o suporte da Interface Sistemas. Ligue agora para 21-3641-3469 e agende uma demonstração gratuita. Interface Sistemas, completando as suas ideias. Aprenda a viver no sobrenatural. O livro do apóstolo Arcélio Luiz. Nós não somos do mundo, embora estejamos nele. Desde que o Cristo veio viver em nós pelo Espírito Santo, nos tornamos parte da família de Deus. Recebemos um novo DNA. Nosso código genético espiritual foi mudado. Somos filhos do Eterno. Adquira agora o livro do apóstolo Arcélio Luiz e aprenda a viver no sobrenatural. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem.
Graça e paz. Programa Colheita Deus em Sua Casa está entrando no ar. E eu estou aqui no Arco de Davidson. É um arco que foi descoberto por um famoso arqueólogo. E é muito interessante que esse lugar aqui atrás de mim era onde as pessoas faziam câmbio de moedas para poder comprar o sacrifício. Normalmente um cordeiro, um animal para o sacrifício, e ali ofereciam no templo. E aqui era uma rua, onde você está vendo aqui atrás de mim, era uma rua, e era uma avenida onde eles então faziam essas compras. O texto de Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, diz que Jesus expulsou os vendilhões do templo, virou as mesas dos cambistas e disse: a casa do meu pai deve ser conhecida como casa de oração para todos os povos, e vocês a transformaram em covil de salteadores. Isso aconteceu neste lugar, e hoje nós precisamos tomar todo o cuidado possível para que o propósito do culto a Deus seja sempre glorificar o nome do Eterno e não transformá-lo num outro objetivo qualquer que não esse. O programa Colheita está só começando, daqui a pouquinho a gente volta. 12 semanas de milagres. Família, finanças, saúde, vida sentimental, empresa, conquistas. Todas as quartas, às 19h30, no Ministério Colheita Internacional. Venha receber fé para alcançar o seu milagre. 12 semanas de milagres no Ministério Colheita Internacional. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 12 semanas de milagres, todas as quartas, às 19h30, no Ministério Colheita Internacional. Graça e paz, amados. Eu sou o pastor Júlio, do Ministério Colheita Internacional de Matias Barbosa. O endereço é Rua Governador Valadares, 387, no centro de Matias Barbosa. Nós estamos ali toda semana para abençoar essa cidade, a qual nossos horários de culto é domingo às 19 horas, às quarta-feira às 19h30 e o sábado às 19h30. Estamos ali, queridos, para que a bênção do Senhor chegue até a sua família. Estamos disponíveis a fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Shalom, que Deus abençoe. O Ministério Colheita Internacional possui centenas de grupos pequenos espalhados pela nossa cidade. Acesse www.colheita12.com.br, clique e saiba como participar de uma célula. Teremos um enorme prazer em recebê-lo e orar por você. Sua vida nunca mais será a mesma. Ministério Colheita Internacional. De rodillas estaré delante de tu gloria. De rodillas estaré delante de tu gloria. Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven y arde en mí.
sacrificio y tu altar ven y arde en mí. Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Final dos anos 80, eu conheci o pastor Joaquim. E estou reencontrando 20 anos depois. Ele é de Guiné-Bissau, na África. E daqui eu já combinei com um amigo meu, onde ele também vai estar ministrando. E nós estamos criando um grande pool para coletivamente ajudarmos o nosso irmão nos trabalhos que ele desenvolve em Guiné-Bissau, na África. Sem mais demora, com muita alegria, vamos receber o nosso querido pastor Joaquim Correia, dando um aplauso de Jesus pela vida dele. O que é que nós fazemos como igreja? Como igreja, estamos chamando jovens. Por exemplo, os jovens estudam e alguns terminam o 2º grau. Então, esses jovens que terminam o 2º grau, a política, os que sabem devem ensinar os que não sabem. Então, nós pegamos esses jovens, enviamos para a comunidade para ficar lá 1 ano. E durante a estadia na comunidade, eles vão recensear as crianças, vão recensear os adultos, as mulheres grávidas e principalmente crianças de 0 a 5 anos. E essas crianças, nós convidamos médicos da cidade para, uma vez no mês, visitar as aldeias e prestar assistência médica. Por exemplo, poder pesar a criança para ver se está e as grávidas acompanhar, etc. E nós aproveitamos este dia para ouvir testemunhos de pessoas, das mulheres e as mães, e daí nós louvamos a Deus, damos oportunidade para eles louvar a Deus, cantamos, oramos, e eu às vezes tenho que pregar para eles, mostrando que o Senhor é bom e Ele não quer isso. Então, trabalhamos com a educação. As crianças de 3 anos para cima, nós temos os jovens que estão na comunidade para dar aulas para eles. Começa com jardim de infância, se tem aqui especialistas na área de educação, etc., que querem dar apoio. Então, as crianças só depois de 7, 10, 11, 12 anos é que começa a ir na escola. Mas agora estamos ajudando as crianças na própria comunidade a partir de 3 anos de idade. Já Jardim tem missionários que estão lá e já estão a trabalhar com essas crianças para chegar o dia. Então, nós vimos lá na imagem uma refeição servida para crianças. E isso nós fazemos em parceria com as Nações Unidas. Pedimos às Nações Unidas, eles nos dão uma farinha de milho e às vezes arroz para preparar o alimento para as crianças, porque a maioria dessas crianças saem de casa sem comer nada e vão para aulas. E também outra estratégia que nós temos com o apoio das Nações Unidas é 5 a 10 quilos de arroz cada mês para dar para as meninas levarem para casa. Porque as meninas, no nosso contexto, não podem estudar, porque devem ficar em casa para ajudar as mães com o trabalho doméstico. Então, não são liberadas para ir para a escola e por isso, nós criamos essa estratégia de dar 5 a 10 quilos de arroz a cada uma no final do mês. Então, a mãe já sabe que vai receber apoio lá na escola e deixa a filha para ir para a escola. Colheita, Deus em sua casa. Só o pastor sabe conduzir. O grande pastor de Israel, Jesus, está aqui hoje à noite em pé no meio do auditório de braços abertos, gritando: beber de água limpa. Quem tem sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte que colheita, Deus em sua casa. Quantos amam a palavra de Deus, diga aleluia. Glória a Deus. Agora vamos abrir em João capítulo 10. Evangelho
que escreveu João, 10º capítulo. Palavras ditas pelo Senhor Jesus. Versículos de 1 a 4. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas pelo nome e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas simplesmente o seguem, porque reconhecem a sua voz. Quantos acompanharam até aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus. Põe a tua mão ao coração, diga: Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, Deus da Bíblia Sagrada, Deus de Abraão, Isaque e Israel, Deus de Moisés, Davi e os profetas, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado, fala comigo, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a estar atento ao que queres me ensinar. Fala que teu servo ouve, e ajuda-me a pôr em prática a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse ano nós estivemos num lugar chamado Café Kedem. Café significa aldeia, e Kedem é o nome dessa aldeia. Nesta aldeia nós nos vestimos tipicamente como se vestiam há 2000 anos atrás. Nós, todos os pastores que ali estavam, e ouvimos uma palestra sobre como as coisas aconteciam há 2000 anos atrás. As pessoas que vivem nessa aldeia vivem no estilo de que se vivia há 2000 anos atrás. Comem da mesma maneira e se relacionam da mesma maneira. Então nós voltamos no tempo em 2000 anos. Nós tiramos leite de cabra. Eu me lembro que para tirar foto alguém disse: põe a mão lá para você tirar leite. E eu olhei para o moço lá, pode pôr a mão? Disse: pode. E ele apertou, jogou leite nos pastores, voou leite. E ele tirou o leite ali na hora, ferveu o leite. O leite, depois de fervido, ele passou num tecido muito fino. E na mesma hora fez queijo, como era feito há 2000 anos atrás, e deu para a gente comer. Daniela não quis, mas eu comi o queijo. E todos, a maioria, os homens principalmente, não ligam muito, comemos ali na hora aquele queijo. Foi maravilhoso. Aí depois saímos dali, ele me soltou umas pombas, colocou uma pomba na minha mão, me disse o que ia fazer. Eu não vou contar detalhes sobre isso, porque eu tive que soltar a pomba, porque vocês vão poder ir lá um dia e ter sua própria experiência. Mas algumas coisas eu posso contar. Uma das bem interessantes foi que nós pegamos massa de pão, jogamos numa pedra, um negócio lá que é aquecido, e na mesma hora o pão ficava pronto, e a gente pegava aquele pão bem fininho, passava em azeite e comíamos aquele pão que nós mesmos fabricamos. Tivemos contato com as ovelhas. Foi uma experiência muito, muito interessante. Como eu já disse, Café é aldeia.
Por isso, quando você for a Israel, eu vou te levar num lugar chamado Cafarnaum. Na sua Bíblia está escrito Cafarnaum. Cafarnaum, que é Cafarnaum, significa aldeia de Naum, provavelmente se referindo ao profeta Naum. O texto que nós lemos hoje à noite é o texto que vai nos dar o tema ovelhas. Por que quero falar de ovelhas hoje? Porque Deus nos compara na Bíblia com um rebanho de ovelhas. Uma vez que a Bíblia não foi escrita nos céus, mas foi escrita na história, a Bíblia foi escrita dentro de um contexto histórico em que as coisas estavam acontecendo, as pessoas estavam comprando e vendendo, casando e se divorciando, as pessoas estavam tendo filhos e pessoas estavam morrendo, as pessoas iam para o trabalho e voltavam do trabalho. A vida estava acontecendo na terra enquanto a Bíblia foi sendo escrita por homens ungidos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, num espaço de 1500 anos, cerca de 40 autores diferentes, que não se conheceram entre si. Tem textos bíblicos que foram escritos dentro de um palácio, tem textos que foram escritos no deserto, tem texto que foi escrito na liberdade das ruas, e tem texto que foi escrito nas cadeias, nas prisões de Filipe, por exemplo. Então a Bíblia foi escrita da maneira mais distinta, num espaço de 1500 anos, onde os autores não se conheceram, mas ela se completa de maneira perfeita, porque por trás desses autores estava um autor só, que está aqui conosco hoje à noite, graças a Deus. A Bíblia é o único livro que toda vez que é lido, o autor está presente para confirmar o que ele escreveu. O autor da Bíblia escreveu de uma maneira que quando você abre a Bíblia abre você. Quando você lê a Bíblia lê o seu coração. Quando você entra na Bíblia, a palavra de Deus entra em você. E a palavra de Deus é espírito e vida. Onde ela entra, ela gera vida e transforma a história. Por isso eu posso dizer para você, Deus tem o melhor para você e para a sua família, se você abrir a porta da sua casa para que a palavra de Deus entre lá. Posso ouvir amém? Dê um aplauso para a Bíblia Sagrada. Então, se a Bíblia foi escrita na história, precisamos saber aonde que ela foi escrita. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto campesino, um contexto rural, e nós somos seres urbanos e tecnológicos. Se eu falar aqui aplicativo, todo mundo sabe o que é. É um daqueles mais de 50 mil que você tem no seu celular. Então todos nós sabemos que é aplicativo, o que é o WhatsApp, o que é o Wi-Fi. Mas o contexto bíblico não existia nada disso, era um contexto rural. Então quando eu leio o Salmo 23, a única maneira de eu ter uma chave interpretativa coerente, ou seja, a minha hermenêutica do texto ser coerente, é trazendo o texto para o contexto em que foi escrito e tentar ouvir a Bíblia como foi ouvida pelos seus primeiros leitores. De modo que quando o Salmo 23, que é uma música, você sabe que os 150 salmos são músicas, quando essa música foi escrita por Davi, ela foi escrita totalmente num contexto campesino e rural e não urbano. Então quando ele se refere a ovelhas, ele está falando de um animal. No entanto, o texto que nós lemos hoje no Novo Testamento, eu li um do Antigo e do Novo, e Yeshua, que é Jesus em João 10, se apresenta como pastor e diz que nós somos suas ovelhas. Ele não tem um lobinho, ele não tem um tourinho que dá chifrado, ele não tem um cavalo que dá coice, ele só tem ovelhas. E é muito interessante, porque ele se apresenta como pastor e diz que nós somos suas ovelhas. Você sabe que havia alguns tipos de lobos brancos que se infiltravam no meio das ovelhas. Então o pastor, na hora de guardar as ovelhas com pressa, ele pegava o cajado, ia batendo na cabeça das ovelhas, ia batendo. Quando era ovelha, claro, ela abaixa a cabeça. Tipo assim, não bate mais não. Mas ele entrava. E ele ia batendo, ia batendo.
Ovelha, ovelha, ovelha. Mas quando vinha um lobo no meio que ele batia, na hora a natureza dele de lobo ele fazia assim, mostrava os dentes. Como é que você vai saber se alguém é ovelha de Jesus ou não é ovelha de Jesus? Não é quando você diz sim para ele, é quando você diz não. Ou quando você diz assim, espere. Se não for ovelha, não adianta você forçar a barra. Por isso que eu sempre digo, ninguém perde o que não tem. Você não deve ter crise com medo de perder. Porque vou perder. Se perdeu, nunca foi seu. Olha o que Pedro escreveu. Ele disse, saíram do meio de nós, porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, estariam conosco. Olha o que Jesus diz sobre, eu achei interessante o pastor André dizendo, família colheita. Eu gosto dessa linguagem. Por sermos uma família, e por eu ver vocês como filhos da fé, é que me dói e eu acho estranho alguém dizer assim, apóstolo, te amo tanto. O senhor é um homem de Deus. A Bíblia é uma mulher de Deus. A colheita é a melhor igreja que existe. Mas a minha namorada, ela lá perto da minha casa, ela falou comigo, se eu não for para a congregação dela, ela termina comigo. O senhor me entende, né, pastor? O senhor me entende? O senhor me abençoa? Claro que eu abençoo. Porque todo o aprisco que é de Jesus, a porta está aberta. Por isso que ele disse, entrará e sairá e encontrará pastagens. Posso ouvir, amém? Amém. Claro que eu abençoo, mas me sou estranho. Porque é como um filho. Imagina um pai que teve mais de 5 filhos. Quem aqui é de uma família que teve mais de 5? Não, você teve mais de 5 filhos. Agora eu peguei. Você teve mais de 5 filhos. Levanta a mão, deixa eu ver. Hoje em dia é muito difícil. Quem? Mais de 5, você teve. Você teve 10. Uau. Todos têm valor. Posso ouvir, amém? Amém. Então o texto que nós lemos, Yeshua diz que ele é o pastor e nós somos suas ovelhas. A ovelha, escute isso, antes da gente entrar nos tópicos, nós vamos ver um vídeo daqui a pouco. A ovelha é o animal mais manso que existe no mundo. Pergunte para a pessoa do lado, você é ovelha mesmo? A ovelha é o animal mais manso do mundo. A ovelha é o único ser, escute isso, a ovelha é o único ser do mundo animal que reconhece a voz do seu pastor. Ela obedece o comando do pastor. A ovelha não obedece o comando de quem ela não reconhece como pastor. Se uma pessoa, os pastores dela são 550 pastores da internet, do YouTube. E se ela tem mais 20 pastores da televisão, e ela está confusa agora, porque ela tem 570 pessoas, cada um dizendo uma coisa para ela. Um diz que só vai para o céu de saião. Outro diz que só vai para o... Então ele fica confuso. Quando eu comecei a ser pastor, no início dos anos 90, surgiu na cidade onde eu pastoreava, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma onda de pessoas que estavam dizendo, não precisa mais congregar. E foi um movimento que crescia muito rápido, em 1991, 92, até 94, isso. Depois esse movimento se dissolveu, acabou, porque virou um sorvete sem nome. Eles diziam que igreja não podia ter nome. Eles tinham uns argumentos interessantes. Aí eles começaram a chamar de igreja sem nome, aí ficou o nome da igreja. Você é de onde? Sou da igreja sem nome. Aí deram o nome. Então essas bobagens todas passam. Escute uma coisa que eu vou lhe dizer, você que é ovelha de Jesus. Jesus está vindo buscar o seu povo. Amém. É hora de você ficar firme. Procura uma igreja séria, congregue e fique firme. Espere Jesus voltar. Posso ouvir amém? Amém. Não é hora mais de estar aí brincando aí por fora. Agora, a ovelha, ela ouve e detecta a voz do seu pastor. Vamos ver um vídeo sobre ovelhas sendo chamadas por pessoas que não são pastor, depois as ovelhas sendo chamadas pelo pastor. One more time. Oh, one is.
Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. Quando a ovelha escuta a voz do pastor, o coração dela se alegra na hora. Dá uma emoção. Por isso que é importante a gente saber quando chamar alguém de pastor. Esse é o título mais bonito do Novo Testamento. Quem chamou Jesus de apóstolo foi o autor de Hebreus, mas ele disse em João 10, eu sou o poimenas, eu sou o pastor de vocês. Então, quando você ouve a voz do seu líder, a ovelha não fica ali, deixa eu terminar de comer aqui, depois eu vou. Não, chamou, imediatamente ela levanta a cabecinha e já segue o seu pastor. Por isso Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e disse para os fariseus, por isso vocês não me ouvem, porque vocês não são minhas ovelhas. Então, quando eu fico em Israel muito tempo, que eu falo com vocês pelo telão, eu tenho ovelhinhas minhas, eu sei disso, que chegam a chorar, me mandam mensagem, eu estou lá em Israel, apóstolo, chorei, porque eu ficava muito tempo, agora eu fico pouco, mas quando eu cheguei a ficar quase 15 dias fora, apóstolo, chorei de emoção quando ouvi tua voz, quando o Senhor disse graça e paz, igreja do avivamento, eu me arrupiei todo. Aí tem o outro lá falando, idolatria, é porque tu é louco. Então tudo para você vê com malícia, tudo você transforma em algo terrível, perverso. Você olha para as pessoas com desconfiança, porque tu é lobo. O lobo é um bicho desconfiado assim mesmo. A ovelha não. A ovelha, ela ouve a voz do pastor, ela tem paz. Agora, quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, o coração dela salta de alegria. Por isso quem é ovelha, ele não vem para o culto para dizer, eu só gosto do louvor. Agora ficar ouvindo pregação eu não gosto. A não ser que seja o pregador tal, normalmente me citam, né? A não ser que seja o pastor que fala da igreja. Não. A pessoa que realmente ama a palavra de Jesus, ela tem prazer em ouvir a pregação. E o melhor momento do culto é quando ela diz, Deus, fale ao meu coração e me edifique. Por isso é que a frequência diminui quando o pastor não está presente. Não é rebeldia, é instinto de ovelha. Claro que a maturidade, ela vai diminuindo essa incidência. O tempo todo na Bíblia, Deus nos chama de ovelhas. Querem ver? Acompanhem comigo. Salmo 78, verso 52. Diz assim, mas fez sair o seu povo como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. Eu destaquei a palavra ovelhas para chamar a sua atenção. Salmo 100, versículo 3. Sabei que Adonai é Hashem, que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e somos dele, somos o seu povo, e somos ovelhas do seu pasto. Diga essa última frase, somos ovelhas do seu pasto. Ezequiel 34:30 diz assim, vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus.
diz o Senhor Deus. Em Marcos 14, 27, ele disse-lhe Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Você sabe que quando Jesus foi crucificado, todo mundo fugiu, os discípulos dele, porque o diabo quer ferir o pastor, porque ferindo o pastor, atinge as ovelhas. Ferirei o pastor e dispersarei as ovelhas. É a maldade de Satanás. Ferir o pastor, porque um pastor azedo é a pior coisa que alguém pode ter na vida. Queira sempre ter um pastor com um coração alegre e feliz, porque quando fere o pastor, as ovelhas se dispersam. João 21, 16, tornou a perguntar-lhes: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse-lhe Jesus: se você me ama mesmo, pastorei as minhas o quê? Ovelhas. Hebreus 13, versículo 20, diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande pastor das ovelhas. Diga comigo: Jesus não é pastor de bodes, é pastor de ovelhas. Olha o que diz Mateus 25, 31 e 33. Aí você vai dizer: mas no rebanho de Jesus só tem ovelhas. Não, está tudo misturado. Olha o que ele vai fazer naquele dia. João 25, 31. Quando pois vier o Filho do Homem, e essa parte não está no slide, esse primeiro versículo, só o 32 que está. Quando pois vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso 32, aí já está para você aí. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como um pastor, diga, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E o último verso 33 diz: e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Diga para quem está ao seu lado: eu vou ficar à direita de Jesus. Tomara que ele vai separar os bodes, cabritos das ovelhas. Agora, o Salmo 23 tem um ponto, porque falar sobre ovelhas é muito assunto, mas tem um ponto que eu quero tratar hoje. Porque no Salmo 23 ele diz assim: ele me faz deitar. Outra tradução diz: ele me faz repousar. Aí tem gente que escuta e diz: e sou eu? Eu deito a cabeça no travesseiro e eu deito facinho. Se eu ver um travesseiro, um colchão, eu deito. E outra, sou difícil de levantar. Minha mãe tem que ir lá na cama: meu filho, levanta, já são 5 para as 11. Levanta. Aí eu levanto e digo: ai, mãe, ele me faz deitar. Veja que aqui não é uma pessoa. No Salmo 23 é uma ovelha. Escute isso. Quando ele diz: ele me faz deitar em pastos verdejantes, fala de paz, fala de segurança. Você pode mudar de Teresópolis por medo das chuvas e ir morar na costa, na beira-mar, mas aí existem os tsunamis. Você pode morar em Nova York, mas tem aviões assassinos. Você pode morar no México, mas tem terremotos com nível 8 na escala Richter. Você pode fazer sua casa entre as estrelas. Escute, não há lugar seguro nesse planeta mais. Só existe um lugar seguro nesse universo. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. O Senhor é meu pastor e Ele me faz repousar.
Você merece exclusividade. Você merece qualidade. Você merece um excelente atendimento. Você merece algo mais. Aprenda a viver no sobrenatural. O livro do apóstolo Arcélio Luiz. Nós não somos do mundo, embora estejamos nele. Desde que o Cristo veio viver em nós pelo Espírito Santo, nos tornamos parte da família de Deus. Recebemos um novo DNA. Nosso código genético espiritual foi mudado. Somos filhos do Eterno. Adquira agora o livro do apóstolo Arcélio Luiz e aprenda a viver no sobrenatural. O programa Colheita está chegando ao final e nós estamos nessa antiga avenida, aonde você vai perceber que havia um arco e aqui haviam as pessoas caminhando por todo lado e comprando os animais para o sacrifício. Eu quero desejar que Deus abençoe graciosamente a vida de todos vocês. A gente se vê no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe. Shalom. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de que